Deus abençoe a todos vocês, né? Obrigado. Ó meu Deus, receba esses louvores, esses cantos que são para a tua honra e para a tua glória. E derrama, Senhor, a tua palavra em nossos corações e que possamos confiar nesse Deus tão precioso que tem nos sustentado, nos protegido e nos guardado nesse final de era. Confie. A coisa mais poderosa que você tem em suas mãos é a oração. A oração é uma alavanca que move as coisas. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas ao teu redor que parece que são difíceis. Olhe para a promessa de Deus e Ele mudará o seu coração, a sua emoção, o seu temperamento e a sua maneira de agir, porque Ele quer dar uma nova mente, um novo entendimento para você chegar perto dEle. Eu gostaria de ler com vocês, está no capítulo aos Romanos, capítulo 3, o versículo é o 21. Aos Romanos, capítulo 3, o versículo é o 21. Temos pedidos de oração, vamos fazer no final, né? Um assunto hoje que parece ser simples. Você vai dizer assim: se eu pudesse falar para você, você conhece 3 etapas da graça? E você diz assim: eu conheço, irmão Arantes. Parece ser simples. E eu só vou falar de justificação. E talvez você diga: justificação é muito simples. Irmãos, se a gente ficasse esse ano todo estudando esse assunto, a gente não esgotaria a justificação. Então, vamos começar. Aos Romanos, capítulo 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstrar da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e pelo meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial diante da presença da Tua igreja, Pai. Ajuda-nos, Pai, como sempre o Senhor tem nos ajudado. Abençoa a Tua congregação e a gente possa ter um bom tempo em Tua presença para derramar
a palavra como uma chuva seródia, Senhor, como uma chuva que cai fina e ela penetra no profundo da terra, no profundo do coração, e ali ela possa produzir bênçãos, produzir frutos do Espírito Santo na vida dos teus filhos, Pai. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Quando a gente fala sobre justificação, tem uma coisa importante você saber. Talvez você tome a palavra ao pé da letra e vai ser assim: eu vou me justificar. Daí você vai dizer assim: eu vou me justificar a Deus. Eu vou lá falar para Deus todas as coisas que eu cometi, todas as coisas que estou falando, e quero me acertar com Deus. E pareceria que você, quando se acerta, se justifica, todas essas coisas, parece que você está bem e as coisas estão tudo certas, porque você tomou a decisão de se justificar a Deus. Parece ser muito fácil, né? Você vai ali, comete um delito, ou comete uma coisa errada, ou você vai ali, mente, e vai ali: Senhor, menti, fiz isso e aquilo, e me justifico com Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que está dentro da Escritura. Todos nós fomos destituídos, e todos nós pecamos, e falhamos e fracassamos, e não tem nenhum que possa ir na frente de Deus se justificar. Porque a justificação não parte de você, parte de Deus. É bem diferente, porque você pensou que você se justificando partiria de você em direção a Deus. Não, a justificação vem de Deus em direção a você. Você apenas reconhece ela. Tomara que essa noite a gente possa ter bastante pessoas que reconheçam o que Deus quer da justificação em seus corações. Porque justificação é um ato exclusivo de Deus, não é de você. É um ato exclusivo de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso, talvez você nunca pensou dessa maneira, mas você vai entender o que eu quero dizer. Não há homem. Você pode ver que Paulo em Romanos, se você quiser ler Romanos, você vai entender muitos pontos importantes. Os gentios, eles eram pagãos, eles adoravam ídolos, adoravam tantas e tantas coisas, e nós estávamos perdidos por adorar vários deuses. Agora, nesse padrão que Paulo está mostrando, ele está dizendo assim: nós éramos gentios, nós adorávamos a Deus e vivíamos de qualquer jeito, de qualquer maneira que achávamos melhor em nossa mente. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele começa a trabalhar conosco também. Mas existia também outra pessoa, que é a pessoa que se acha moralista. E esse é um problema também que nós temos em nossas vidas. Você não deve ser um moralista dessa maneira que a Escritura diz. Sabe o que é um moralista? O moralista, ele olha para aquela pessoa, ele olha para si e diz assim: eu estou perfeito, eu não tenho nenhum erro, eu sou tremendo. Daí ele olha para aquela outra pessoa e diz assim: tá vendo? Aquele está errado. Aquela outra está errado. Aquele outro está errado. Não está vendo o que está acontecendo? Todo mundo está errado. Ele é o moralista. Eu não estou errado, eu estou certo. Essa é uma classe que Paulo também diz: não, você também é um pecador. Porque você vê as pessoas fazendo coisa errada, fala das pessoas, mas lá dentro do seu coração, olhe bem, você quer fazer as mesmas coisas que aquela pessoa está fazendo. E Deus sonda quem? O seu coração. Ele não somos como nós, que olhamos para aqui, olhamos um para o outro e não percebemos. Mas Deus, Ele penetra no fundo do seu coração. Não seja um moralista. Ou
vamos usar uma palavra mais clara para você entender. Não seja um fariseu. Ele aponta, mas não faz. Outra coisa que também acontece era o povo judeu. O povo judeu, ele pensava assim: não, nós somos os filhos de Deus, nós somos os abençoados de Deus, nós somos aquelas pessoas especiais, nós estamos aqui porque Deus nos chamou para adorar a Deus. Esse é o judeu. E o que aconteceu com o judeu quando ele não contemplar e não contemplou a Cristo? Você viu? O rei chegou, mas só que o rei chegou em cima de um burrinho. Eles queriam um rei em cima de um cavalo. O rei chegou, mas não tinha capa vermelha, porque simbolizava o vermelho, realeza. Não, estava ali ele com uma roupa simples de um camponês. O rei chegou, mas o rei deles, que eles queriam, nunca tinha chegado. Só alguns contemplaram o rei. O rei se vestiu de camponês. O rei se vestiu de carpinteiro, porque ele trabalhou muito com tempo com José. E chegou. E eles não viram o rei. E esse é o cuidado, Senhor. Cuide, porque vocês falam assim, ó, nós também somos filhos de Deus. Agora pense uma coisa, não abra o seu engrandecimento achando, então agora eu sou um filho de Deus, eu sou isso, e eu fico olhando para os lados e fico julgando as coisas. Tome cuidado com isso. Israel perdeu por causa disso. E vamos à frente. E eu queria mostrar para vocês uma coisa importante, porque no capítulo 3 de Romanos, e eu quero até ler essa parte, 3:21, ele fala assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vou tentar reforçar esse pensamento para você entender. Se a lei estivesse aqui hoje, não teria ninguém que podia se salvar, né? Não teria como você se salvar, porque você não conseguiria preencher os requisitos da lei. E agora? Porque a lei é santa, a lei veio do céu, a lei é bênção, mas nós todos somos pecadores, porque lá no princípio houve um pecado. Os nossos pais pecaram e fomos destituídos, fomos tirados do jardim do Éden e começamos a viver neste mundo. E quando essa lei chegou, ela nos colocou, bem dizer, dentro de uma prisão. Mas Deus tinha que preparar um tempo determinado para essa graça chegar e colocar uma mudança completa em nossas vidas. Você quer lei? Ou você quer graça? Você quer cair na mão dos homens? Ou você quer cair na mão de Deus? Preferível cair na mão de Deus. Agora eu vou te explicar uma coisa importante para você entender. Justificação é um ato único que acontece uma vez em sua vida e não acontece nunca mais. Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa. O que é esse ato? Você se lembra em Atos do Apóstolo, no capítulo 2, no versículo 38? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis, está levando para o futuro, o dom do Espírito Santo. Que essa noite o próprio Espírito Santo venha e entre no seu coração e coloque e mostre a você que todos nós devemos nos se arrepender de nossos pecados. Não existe ninguém que não tenha pecado, todos nós temos. Esse é o processo de justificação. Então é um ato, não é um processo que vai se levando como santificação.
Eu quero mostrar que justificação é uma ação firmada, como você fosse assim, ó. Você nasceu? Nasceu. Esse ato acabou. Você não volta de novo para a barriga da sua mãe e nasce de novo, não. Você nasceu. Outra situação que você vai ter que crescer, até se tornar uma estatura perfeita. Então, o ato de justificação é como fosse o nascimento. Você não precisa voltar para a barriga da sua mãe, não. Agora, quem dá o crescimento é Deus. Por que estou falando isso? Para você entender como é esse processo. Muitas vezes você pensa que eu me justifiquei o ano passado, agora eu vou me justificar agora, nesse ano. Quando passar mais o outro ano, eu vou e me justificar. Não. Como eu falei para você, a justificação não é o ato de você, é o ato de Deus para você. Então, a justificação é um ato legal, é um ato jurídico, forense, que acontece aonde? No tribunal de Deus. No tribunal de Deus, sim. Ele aponta para você e diz assim, ó: eu te justifiquei. Ele diz assim, ó: eu te justifiquei. Agora você vai dizer assim: Deus me justificou? Sim, porque uma coisa aconteceu na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se essa fé chega ao teu coração, você agrada a Deus e a justificação veio para você. Vamos um pouquinho para frente. O interessante disso, que lá no tribunal de Deus está assim, ó, no fichário está escrito: culpado Arantes. Ele puxa a ficha do irmão Arantes e está lá: culpado. Ele puxa a ficha de quem for aqui e está lá, culpado. E ele vai naquela ficha e escreve assim, ó: justificado. Você está entendendo agora? Ele vai naquela ficha e diz assim, ó: justificado. Esse é o ponto do nosso Deus, porque Deus sempre trabalhou com graça. A justiça de Deus é a graça manifestada para nossas vidas. É o ato da justiça de Deus que muda você. Então esse ato declaratório mostra muitas coisas importantes para nossas vidas. E eu quero mostrar algumas coisas importantes para você entender. Justificação não tem grau. Arantes não tem grau? Não. Justificação é uma coisa que aconteceu agora. E o irmão que se justificou há 30 anos atrás, tem irmãos aqui que tem até mais tempo, é a mesma coisa que hoje alguém se vir aqui, dobrar os seus joelhos, se justificar com Deus, é a mesma coisa. Esse ato não muda, não tem diferença, não tem grau, não tem altura. Você apenas tomou a posição e Deus te justificou. Agora, santificação tem grau, tem níveis. Você já percebeu? Tem pessoas que estão tão pertinho de Deus, que manifesta Cristo em sua vida completamente, em suas ações, em seus falar. Tem outros que estão um pouquinho mais longe, mas tem outros que estão, parece, você olha assim, não, parece que eu vejo Cristo em você. Aí você vê que santificação existe níveis de aproximação para você. Quanto mais você está mais próximo da palavra, mais próximo de Deus, mais a imagem de Cristo está em você. Queria também ler Romanos, vamos pegar aqui, Romanos 8, 33. Olhe bem aqui, isso aqui é uma coisa importante para você guardar e ter confiança como Deus trabalha. Você diz assim, será que Deus ele vai se enganar? Será que Deus se enganou na palavra de Deus? Não, ele diz assim,
33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode fazer uma acusação contra os escolhidos de Deus? Você é um escolhido de Deus? Agora, quem vai se levantar e dizer assim, ó, e vir dizer assim, ó, não, eu vou lá acusar a pessoa, eu vou lá acusar aquele irmão, eu vou lá acusar aquele irmão? Quem pode fazer isso? Não teria quem. Porque Deus está dizendo assim, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. E quem é esse Deus que você serve? Então esse Deus que você serve, ele justificou você e assinou aquele papel. Ele é justo. Você é justo mesmo? Você aceita isso? Vamos para frente, para você entender o que eu estou falando de justificação. Você não pode confiar em você. Você está confiando em alguém que foi justo e morreu por você. Olha aqui. E ele está é Deus que justifica. Quem o condenará? Quem vai condenar? Pois é Cristo que morreu. Espera aí. Deus me justificou e quem morreu por mim foi quem? Cristo. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus, também intercede por... Quem é que intercede por nós? Cristo. Você está entendendo aqui? Cristo morreu por você e agora ele intercede por você. Olha, irmão, se você entender o que é justificação, você vai começar a mudar a sua vida completamente. Escute bem agora Paulo falando algumas ideias para você entender. Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, o amor de Deus é um amor tão tremendo, e quando esse amor atinge a pessoa, quando ele atinge o seu coração, quando ele atinge a sua vida, você é mudado completamente. Esse amor, ele é tão poderoso que ele destrói todas as tuas barreiras, todas as tuas forças, todos os teus pensamentos errados. Ele vem em direção a você e diz assim: não, ele morreu por mim. E o que eu estou fazendo por ele? O que estou fazendo com a minha vida por ele? Como estou agindo? Ele te estilhaça. O amor de Deus, ele te estilhaça. E ele vai dizendo assim, ó: quem separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação? A tribulação, quando acontece com você, alguns problemas separam você. Essa é a pergunta de Paulo. Eu fico pensando se a tribulação vai separar você do amor de Cristo. Não, não tem como. A angústia? Não. A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Por que somos vencedores, irmãos? É por causa das suas obras, ou é por causa do amor de Deus em suas vidas? É o amor de Deus que somos mais do que vencedores. Esse amor, ele faz compungir o seu coração e cumprir o que Deus determinou em sua vida. Cada um de vocês tem uma determinação para fazer em sua vida. Olhe bem. Porque estou certo que... Paulo, quando fala isso, ele diz assim, ó: porque estou certo que... É uma coisa que ele tem experiência. Ele diz com certeza. Ele sabe o que é isso. Nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem a largura ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem como separar. Você aceitou a justificação? Não tem como separar você do amor de Cristo. Já vou dizer para você, o amor de Deus não perde, Ele sempre ganha. Você entendeu? Você tem o amor dele em você? Você nunca vai perder, Ele sempre ganha. Vamos um pouquinho aqui para frente, para você entender o restante. Agora, uma coisa importante é você distinguir a justiça de Deus e a justiça humana. Porque é importante você saber, o justo, a justiça humana justifica o injusto e não é justo. Talvez você vai ter uma confusão agora nesse pensamento que vou falar. O justo, que é Deus, Ele me justifica. Será que é certo? Pense nisso. Deus está aqui e justificou Arante cheio de pecados, cheio de falha. Será que ele está certo? Está errado. Ou está certo? Olhe bem, para você justificar uma pessoa, aquela pessoa não pode ter feito nada de errado. Você entendeu? Eu estou aqui e olho para aquela pessoa. Você cometeu algum tal coisa errada? Não. Então você está justificado. Se eu fosse um juiz, e daí estaria certo. Isso na ideia humana. Agora veja, eu estou aqui como Deus. Você pecou, você fez errado, eu te justifico. Será que esse Deus seria justo? Não. Tem uma coisa aqui importante que você deve entender. Deus te justificou, sabe por quê? Porque Cristo morreu por você. Você entendeu agora? Não pelas suas obras, não por sua capacidade, não por você ser habilidoso, não porque eu fiz tudo certinho, não. Ele trouxe e diz assim, você é justo porque Cristo foi ao Calvário e morreu por você. Por isso que é o amor de Cristo que compadece em você. Como pode ser o Deus ser justo e justificar o injusto? Não é justo. O justo justifica o injusto. Parece uma pegadinha, né? Mas não é uma pegadinha. É provar que Deus teve que pagar um preço para te justificar. Deus pagou um preço para você ser justificado. O justo, que era Jesus Cristo, que não tinha nenhum pecado, tomou os nossos pecados todos, colocou sobre si e foi até o inferno. Quem devia estar lá era nós. Você está entendendo agora onde que está o problema da justificação? Quem poderia fazer? Quem poderia justificar? Não teria ninguém. Quem justifica você é Deus. Olha aqui. Para você entender um pouquinho melhor, se Deus justifica o justo, olhe bem, se Deus justifica o justo, de que seria o mérito? Você já pensou isso? Se Deus justifica o justo, de quem seria o mérito? Daquela pessoa. Então, seria uma obra daquela pessoa. Mas como não existe ninguém que pode ser justo diante de Deus, você está entendendo aqui? Vamos entender isso num quadro melhor. Jó, a própria Escritura diz que ele era justo. Mas por que a Escritura diz que ele é justo? Porque ele viveu uma época ainda que não estava vindo o justo, que era Cristo. E ele, na sua capacidade, no seu conhecimento, não é como nós não, que temos revelação a nível muito mais além dele. Na época que ele estava vindo a revelação aos poucos.
E ele se achava justo. Tanto que ele falou assim no seu livro: aonde está a porta para eu ir lá bater na porta de Deus e entrar e falar sobre a minha situação que está acontecendo na minha vida? Porque eu sou justo. Jó estava falando isso. Mas Deus manteve esse entendimento, trabalhou com Jó para mostrar para ele quando chegaria o justo. Numa visão, Deus abre os olhos de Jó e ele começa a contemplar que haveria um justo. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você estava pensando que você era justo mesmo? Não me faça a mim. Você está pensando que você é justo mesmo? Qual é a confiança de você? Não é em Jesus? Esse é o justo que chegou. Você está entendendo agora? A nossa justiça, a Bíblia própria fala assim, é pano de trapo, cheio de falhas, cheio de mau cheiro. Você está pensando que a justiça humana é uma coisa perfeita? Não. Você só pode ter justiça quando você compreendeu o que é graça. Você conseguiu entender? Você só pode ter justiça em sua vida quando a graça te tomar a sua vida. Olha aqui. Então, a justiça de Deus se manifesta sem a lei. Olhe bem, a justiça de Deus se manifesta sem a lei. Para quem? A você. A base da sua justificação não está em você. A base da justificação é a morte de um justo. E o justo que morreu no seu lugar é justificado. Dele foi colocado o seu pecado foi colocado na conta do justo e foi imputado os pecados de você. O que é imputar? Não, imputar significa não contabilizar o pecado nosso. Fazer assim, ó. Não impute o pecado. Não impute o pecado. Porque morreu um justo no seu lugar. É isso que aconteceu. Então, todos os pecados que você fez, todos os pecados que eu fiz, já está tirado. Porque a justiça de Deus justificou você. Por isso que muitas vezes eu falo assim: não olhe o que? As circunstâncias. Você está captando agora? Se você olha as circunstâncias, você não está olhando o que? A promessa de Deus. Muito você pode entender, o irmão Branco chega a dizer assim: se você é um cristão, você morreu com Cristo, você desceu lá com Cristo e depois você ressuscitou com Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque você faz parte disso. Então, se Cristo morreu, você morreu. Se Cristo ressuscitou, você ressuscitou. Ou você acha que se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria o quê? Vã. A nossa confiança seria sem validade. Vamos ler isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13. Olhe bem o que Paulo está falando. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e a nossa fé é vã. Paulo está falando. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Porque o cristianismo está apontando sempre para onde? A uma tumba aberta. Houve uma ressurreição. Cristo está vivo. Pois testificar de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Por quê? Se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos no pecado. Você está entendendo? Se o justo não morreu e não ressuscitou, então todos nós permanecemos aonde?
no pecado. E já pensasse que desgraça seria isso? Irmão, eu posso dizer uma coisa para você. Todos que têm a experiência do novo nascimento sabem o que estou falando. Aquilo toca em você. Aquilo muda você. Você não tem mais dúvida em que está crendo. Você não tem mais dúvida. E não dúvidas que eu estou dizendo, dúvida de entendimento. Você lembra que eu falei no culto passado? Dúvida de entendimento dá crescimento. Agora, dúvida desse Deus que é verdadeiro, que tocou o seu coração, isso é outra coisa. Você está entendendo? Saber que esse Deus é vivo e Ele realmente faz coisas maravilhosas em nossa vida. Ele muda as nossas estruturas, as nossas mentes. Isso você não tem que ter dúvida. Agora, se você ainda tem essas dúvidas, você ainda não tem novo nascimento. Agora, dúvida de conhecimento, de escritura, disso é outra coisa. Olha aqui. Outra coisa importante. Eu falei isso aqui um tempo atrás, mas é bom a gente entender isso, porque isso nos ajuda a poder também compreender alguma coisa, né? Quando você lê o Pai Nosso, você tem uma coisa muito importante para você. Está lá em Mateus capítulo 6, no verso 9. Ele diz assim, porque os discípulos de João estavam ali, e os discípulos de Jesus estavam aqui reunidos e perguntaram assim: Senhor, como devo orar? Você sabe como deve orar? Essa é a pergunta. Você sabe como deve orar? E logo Jesus, Ele vai ensinar dizendo assim, portanto, vós orais assim. Jesus está explicando como devemos orar. Ele está ensinando como seria a receita do bolo. Não é, você sabe que Jesus sempre falou assim, não é vã repetições. Não é que você vai, então vou ter que orar todo dia o Pai Nosso. Você pode orar o Pai Nosso, mas Ele está dando a fórmula como você deve conduzir a sua oração. Ele está dizendo assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, toda a tua oração você tem que dar glória a quem? A Deus. Quando você levanta uma oração, você glorifica quem? A Deus. Deus sabe que você tem que glorificar a Deus. Quer ver quando você está com um problema? Pense uma coisa, vê se combina ter problema quando você está glorificando a Deus. Você está numa luta, você está numa prova, você glorifica a Deus, você louve a Deus, você canta, glorifica, engrandece o nome dEle, e você vai engrandecendo a pouquinho, esse problema some da sua mente, porque você glorificou o Deus Todo-Poderoso. Agora, quando você não glorifica, a sua mente começa a maquinar pensamentos maus, a sua mente começa a maquinar pensamentos que não são bons, e o que acontece? Gera problema para você. Agora, quando você glorifica, eleva a sua fé. Olha o que ele vai continuar dizendo aqui. Venha o teu reino. O reino tem que vir a você. O Espírito Santo tem que entrar em você. Então, venha, Senhor, venha o teu reino. Você está entendendo o que Jesus está colocando? Que esse reino se manifeste em sua vida. Seja feita a tua vontade. Aí que é a coisa mais importante. Não é a minha, é a sua. Não é do meu irmão, é a sua, Deus. Não é do colega, não é do amigo, não. É a sua, Deus. Assim na terra, aqui, e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é uma coisa importante, você. Só tem uma coisa maior do que o pão natural. É o pão que desceu do céu, Cristo. Você entendeu? Maior que, porque o alimento natural, se você não come, você vai desfalecer, né? Mas em relação à palavra de Deus, Ele coloca que o pão que desceu do céu, que é Cristo, é muito maior, simbolizando a vida. Porque se Ele dá a vida para você, você é eterno. O pão natural mantém a vida aqui, mas um pão espiritual, Cristo que desceu no céu, te salta para a vida eterna. Você está entendendo como é diferente?
Tem vezes que a gente luta aí por uns 10 anos a mais, uns 30 anos a mais, ou queremos fazer tantas coisas, e a palavra diz assim: mas você é eterno. O que você está fazendo? Você é eterno. Por que você está agindo desse jeito? Você é eterno. Olha aqui. Agora aqui está o ponto que eu quero chegar. E perdoa-nos. Não perdoa as nossas dívidas, não. Não é perdoar as nossas dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Deus nunca vai perdoar as tuas dívidas. Deus perdoa a você. Você captou? Deus vai perdoar as tuas dívidas? Não. Deus perdoa você. Você já leu isso no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas? Não. Ele vem perdoar você. Então, Deus, Ele está referindo aqui, ó, e perdoa-nos. Daí Ele vai dizer as nossas dívidas. Mas como Deus não vai perdoar o que você fez, não, Ele está perdoando a você. Quando você lê o Pai Nosso, você está entendendo que Ele está perdoando é você. Você está pedindo para perdoar você. Eu estou pedindo para me perdoar nas minhas falhas e nas minhas fraquezas. Você entendeu aqui? Daí Ele vai levar mais um pouquinho para frente e vai dizer assim, ó: e assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não é aquilo que ele deve para você. Você está perdoando aquele que está devendo a você. Não é que ele vai ter que pagar você para você perdoar. Não, você perdoa o devedor. Se ele vai pagar ou não vai pagar é um problema dele. Você captou aqui? É fino, né? Você perdoa, porque se você não perdoa quem deve a você, não só em questão material ou outras coisas, o Pai Celeste nunca te perdoará. Está na Escritura. Olhe bem isso aqui, eu vou até puxar aqui para você entender. Porque se perdoar, lá no 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está vendo? Irmão, você não perdoa a questão da dívida, você perdoa a pessoa. Você não perdoa as ofensas, você perdoa a pessoa. É muito diferente isso. Você pegou? Amém, né? Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou a sua dívida. Então, esta quitada. Deus é justo para nunca mais cobrar essa dívida de você. Quem pagou a dívida? Jesus. Agora, Ele vai cobrar a dívida de você, Deus? Deus nunca mais vai cobrar essa dívida de você. Nunca mais Ele vai cobrar essa dívida de você. Por quê? Essa dívida foi ser paga. Então agora a justiça do justo foi colocada em sua conta. Agora tem uma coisa importante e profunda aqui, irmão. Está muito rápido o relógio, mas vamos ver se a gente consegue entender isso. Sabia que em vários países, até no nosso país tem isso. Quando o presidente tem um direito de dar um induto. O presidente tem o direito de dar um induto. O induto é assim, para dizer, eu fiz alguma coisa errada, estou preso. Chega naquela data terminada, ele dá um induto para liberar a pessoa. Isso é. Mas o que acontece com isso? Isso é uma coisa humana. Agora, será que quando você libera uma pessoa que fez alguma coisa errada, tal, e esse presidente tem esse poder para fazer porque ele dá um induto, será que ele está com a justiça certa? Não. Sabe por quê? Para ele estar certo, esse presidente, eu vou dar um induto para aquela pessoa, ele teria que ir lá, ficar no lugar daquela pessoa. Você entendeu? Se ele, liberou, vou cumprir o que falta para ele. Você entendeu? Isso está na justiça de Deus. Quando Deus cobrou os teus pecados, Ele colocou alguém justo naquele lugar, Ele mesmo veio para pagar esse preço.
Deus não fez de qualquer jeito, não. Ah, não, pode liberar aquele lá, pode resolver aquele lá, pode acertar aquele lá. Não, Ele teve que pagar o quê? O preço disso. Agora, a justiça dele é a lei dele. Não foi ultrajada ou esquecida a lei. Foi cumprida, justificada, foi feita. Por isso que a justificação é um ato legal. Em outras palavras, Deus não fez vista grossa ou pelo seu pecado. Ele não passou por cima e deixa para lá. Está perdoado. Nada disso. Deus é justo. Teve que estar ali. O próprio Filho de Deus foi morto em seu lugar. Você está vendo o que é isso? Olhe bem aqui. Então a gente agora começa a entender que eu posso fazer a minha vida ou a eternidade obras para Deus, que eu não ia comprar o quê? A minha salvação. E Deus, sabendo disso, Ele não queria que fosse por obra. Ele queria que você cresce no sacrifício de Cristo. Você está entendendo? Porque quando você toma através da fé aquele sacrifício, você é justificado. Tem uma coisa outra importante também que queria colocar aqui. Cristo não morreu para possibilitar a sua salvação. Não é isso. Ah, vou morrer, talvez dê certo, daí eu vou salvar vocês. Não. Cristo morreu convicto que vocês seriam salvos. Você entendeu? Não é assim, vou morrer ali, daí talvez dê certo, vai salvar o Orley, vai salvar o César. Não. Ele morreu convicto já que salvaria os seus irmãos. Entendeu o que está acontecendo aqui? Então, você sabe que a lei diz que você é um pecador. A graça tira o cadeado e abre as correntes para você sair. A lei termina onde? Em Cristo. A lei termina em Cristo. Você diz assim, mas como, irmão Arantes? A palavra diz que Jesus Cristo veio para magnificar essa lei, quer dizer, aumentar essa lei. Sim, Ele veio para fazer isso, mas que você está vendo que estamos trabalhando com graça, e quando você trabalha com graça, alguma coisa tem que entrar em sua vida para mudar a sua vida. Lá no passado não poderia funcionar isso. Agora, quando Ele veio, o próprio Espírito Santo entrou na vida de você, para você conseguir cumprir o que Deus determinou. Por isso que você observa muito bem, Deus não está olhando diretamente a você, Deus olha através de Cristo e para você daí. Você entende? Outra coisa que isso aqui guarde, justificação é maior do que perdão. Sabia disso? Justificação é maior do que perdão. Perdão é uma coisa negativa. Meu Deus do céu, o que o irmão Arantes está falando? Perdão é uma coisa negativa em relação à justificação. Vou explicar para você. Você vai ali, faz um monte de coisas erradas para uma pessoa, e a pessoa diz assim, eu te perdoo. E já vou dizer, perdão, eu tenho que sentir no coração, irmão Arantes, tem que dar um negocinho aqui para mim perdoar aquela pessoa. Não é nada disso. Perdão é uma decisão que você toma, é uma posição, é uma firmeza. Eu perdoo. Não fico me arrepiando, não fico sentindo, eu perdoo. É uma decisão que você toma. Muita gente tem confusão com isso. Não, tem que sentir, tem que dar um negocinho aqui. Isso não funciona. Perdão é tu toma a decisão, eu perdoo, pronto. Agora o problema do perdão está fundado numa coisa. Vamos colocar numa ideia financeira. Você tem uma empresa, você vai lá, pega R$1 milhão e você perde tudo. Daí chega lá o banco e fala assim, eu vou perdoar a tua dívida. Você foi perdoado a sua dívida.
mas você ainda está falido. Aquele irmão pode te perdoar, mas você está naquela mesma situação. Isso é perdão. Você entendeu? Você vai ter um monte de dinheiro, deixa chegar lá o banco e falar assim: não vou mais cobrar de você, pode ficar tranquilo. Mas ainda você está falido. Porque foi perdoado só a dívida. Justificação não é assim. Interessante isso, né? Justificação foi pago a tua dívida, e agora a justiça de Cristo entra na tua conta e diz assim: ó, está aqui o talão, assine pela fé, tudo que ele tem é teu. Você não ficou falido, você ficou rico. Você está vendo o que é a justificação? Muda tudo. Você pega assim: preciso disso, bota a assinatura de Cristo está aqui, toma. Então você começa a entender o que é perdão em relação à justificação. É negativo. Porque o certo é, você perdoa e você preenche, né? Vou dar um exemplo para você na escritura, para você entender. Sabia que aqueles que eram amigos de Jó, não eram amigos de Jó? Eram. Quando Jó começou o problema, eles vieram e ficaram ali junto com ele no saco ali, ó. Ali, ó, sofrendo com ele. Passou meses, já bateu a pulga na orelha, né? Eu acho que esse Jó está com pecado. Era amigo. Era para ficar até onde? Era para ficar até onde? Até o fim. Não sei não, acho que deve ter alguma coisa escondido atrás de Jó aí, que deve ter algum problema aí. Irmãos, daí você começa a entender uma coisa. Olhe bem que Deus faz. Esses amigos, que a pior coisa que tem é quando um amigo se levanta contra outro amigo. Não era amigo. Eu posso até entender quando uma pessoa não é amigo se levantar contra. Por quê? É natural. Agora, uma pessoa que diz que é amigo, que é irmão, se levantar contra, pense nisso. Eram os amigos de Jó. O que Deus fez? Deus esperou. Está no livro, quando você chegar em casa pode ler, página 42. Deus esperou o tempo e depois falou assim, ó: Deus colocou no coração de Jó para eles orar pelos seus amigos. E Jó ora pelos seus amigos. Depois Deus vem em direção aos amigos de Jó e ó: vocês entraram ali, falaram do meu servo e vocês estão errados. Pensou? Ele entrou e bateu firme nos amigos de Jó e falou assim: agora vocês vão restituir o que Jó perdeu. Já pensou a medida, o que está acontecendo aqui? Daí um dá, outro vai. O que aconteceu? Jó ficou 2 vezes mais, porque Deus cobrou deles a ação que falaram contra Jó. Porque Deus sabia que Jó era justo. Os amigos deles era para manter a fidelidade até o fim. Eles não estavam confiando, era na palavra de Jó. E é assim que Deus faz. Por isso que eu expliquei para você que justificação é uma coisa positiva. Por quê? Quando você entra em justificação, você entende que Deus justificou, te salvou, e além de tudo, Ele pega assim a justiça de Cristo, deposita na tua conta para você usar nas horas precisas da sua vida. Use, irmão. Não seja tímido. Não seja tímido, use-a como um cheque. Você precisa de quê? É cura? Está aqui. Você precisa de quê? Libertação? Creia que Deus vai te libertar. Está aqui. Você assina essa. Não é você que assina. Quem assina é Cristo. Está ali na conta. Você não pode crer nesse Deus? Eu posso crer nesse Deus. E quando eu vejo a manifestação de Deus, quantos irmãos vêm me falar, dizer assim, ó: eu pratiquei aquilo e fui abençoado. Isso me alegra. Quando eu vejo as pessoas praticando aquilo e dizer assim, ó: eu provei Deus. Eu provei Deus e deu
Amém. Prove Deus. Eu quero mostrar para você uma coisa: prove Deus e vê se Deus não vai mudar a sua vida. Prove Deus e vê se não vai mudar a sua vida. Você agora entendeu? Se você é justificado, você é um salvo. Quando a justificação é perfeita, o reconhecimento da fé, lá em Atos 2,38, você é um salvo. Agora você vai dizer assim: mas irmão, e se eu pecar? A única coisa que acontece quando você peca, o que acontece? Você sai da comunhão. Preste bem atenção, é uma coisa interessante para você entender. Você sai da comunhão. Quando você peca, você sai da comunhão. Vou lembrar, sabe quem? Davi. Davi, ele fraquejou, ele falhou, ele fez erro. E o que aconteceu com ele? Ele não tinha mais aquele amor para a palavra. Ele perdeu aquele amor para a palavra. Por isso que ele fala: renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. E isso é coisa diferente. Ele não está falando assim: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Não, ele está falando: renova-me, Senhor. Porque ele sabia que ele era um salvo. O problema é que o pecado afasta você da comunhão de Deus. E agora, quando você vê que o pecado está trabalhando em você, você: renova-me, Senhor. Tu acha que Deus fica brincando com salvação? Se você é salvo, você é salvo. Ah, não, hoje ele fez errado, não é mais salvo. Ah, fez certo, é salvo. Ah, não fez certo, não é salvo não. Ah, agora melhorou, é salvo. É assim que Deus brinca? Não, meu irmão. Renova em mim um espírito reto. Sonda-me, Senhor. Vê se tem algum mal em meu coração. Liberta-me, para eu poder voltar àquele bom amor e louvar-te, glorificar-te. Não é isso que acontece? Vamos cantar? Depois vamos finalizar o culto.